Muito bem, estamos aqui mais uma vez, onde você está vendo Vila Belmiro, para conversar dessa vez com o responsável pelo futsal do Santos. Ó, a responsa do homem, José Alexandre, mas para quem é do futsal, o Barata. Tá aqui com a gente, eu e o Caio Couto, para conversar com ele. Vamos falar muito de base e um pouquinho também, lógico, de futsal, de futebol, campo, a transição que é feita do futsal para o campo e muito mais, certo, professor Caio Couto? Barata, gente boa demais. Barata, gente boa e o mais importante, competente. Barata, obrigado aí por esse bate-papo. E da terrinha, né, carioca? Ele é gente boa, já sabe o porquê. Agora, ô Murilão, você vai me permitir? Lógico. A gente vai começar essa entrevista de forma pesada, né? Não é porque eu tô aqui, não. Ô Barata, tem aquele quadrinho lá dentro lá? Rapaz, só tem figurão ali, hein? E tá faltando gente, hein? Primeiro, um prazer estar aqui. Nosso. Murilo, obrigado pelo convite. Caio, obrigado mesmo. É uma honra estar aqui. Espero esse bate-papo aqui, a gente trocar ideia sobre o processo de formação do Santos, como é que o clube vê esse processo inicial, né, do que o futsal tem grande participação. E aquele quadro lá é um troféuzaço nosso, não só do departamento de futsal, toda a torcida santista, todos os adeptos. Quem gosta de futebol. Exatamente. Precisamos atualizar, né, Caio? Precisamos atualizar ali aquele quadro, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas tem gente para colocar ali? Que tá vindo? O que tá vindo, a gente sempre toma muito cuidado com esse negócio de raio, que a água de Santos, aquele negócio. Entendeu? Vamos contar com a sorte, né? Tem muita gente trabalhando no processo inicial, muita gente competente, muitos preparadores, treinadores, a questão do apoio às famílias, muita gente boa cuidando disso. Eu vejo, sim, que o Santos está no caminho aí. Agora, aquele quadro lá, né, Caio, está faltando Caio Jorge, Sandri, que está aí agora. Metendo gol. Marcos Leonardo, o próprio Ângelo, que não está. Claudinho, que não está. Yuri Alberto. A gente nem percebe, é verdade. Caio, lateral esquerdo do Mônaco. Caio Henrique. E tem falta uma galera, legal, a gente fica feliz de ter contribuído. Não, mas é bom citar. O professor já vi que está com o microfone e quer começar, pode perguntar. Não, mas antes da pergunta, né, Barata, a gente está aqui brincando com isso, é um mantra que o torcedor do Santos tem, não é nem torcedor, acho que a mídia em geral também fala, a água do Santos, o raio. Mas para quem está trabalhando, a água, desculpa, uma pinóia, né? É trabalho, né, amigo? Cara, a gente, claro, tem uma coisa da torcida. Da mística, né? Da mística, uma coisa que a gente agora, tem muita gente boa, cara, muita gente boa trabalhando. Eu tenho um orgulho muito grande de estar à frente do departamento há quase 20 anos. Eu considero minha equipe maravilhosa, tenho muito respeito pelos caras, sabe, Caio e Murilo. Como é que eles entendem, como é que a gente recebe essa criança cheia de sonho ali no processo inicial. É muito sério, de muita responsabilidade, afinal de contas, é um processo inicial de nada mais, nada menos que um Santos Futebol Clube, né, cara? Onde o futsal está muito presente. Então a equipe é muito boa, a equipe é show de bola. Não, tanto que revelou todos esses nomes que você acabou de falar. Tem um processo que começou há pouco tempo, a gente estava conversando, já do Sub-8, do futsal, que uma vez por semana agora treina no campo também. É uma novidade que o Santos começa a implementar. Apesar de ser pouco tempo, quero saber de onde que vocês tiveram a ideia de já começar tão cedo assim. Não era comum, né? Murilo, assim, cara, tu falou um negócio de revelar, né, cara, assim, a gente toma muito cuidado quando a gente fala sobre isso, né, cara, que parece que a única forma, o único caminho é via futsal, como o Santos acredita. Isso não é verdade. Tem clubes que têm ótimos processos de processo inicial de formação, onde o futsal não está presente. Já que o Santos valoriza esse departamento, a gente tenta da melhor forma possível otimizar esse início via futsal. E uma das ações, atualizando, é que agora já os nossos meninos com 8 anos, né, uma ideia que surgiu da equipe toda, apoiada pelo Zeziel, que é o treinador, da gente iniciar o processo de adaptação ao futebol já desde os 8 anos. Levando a ideia do jogo do Santos, a criançada colocar a chuteirinha, sabe, pegar um sol na cabeça, bater um lateral com a mão. A bola do futebol já sobe um pouquinho, a do salão ela já vem dominada, que a gente fala em virtude da prática, do piso. No futebol ela já sobe um pouquinho. Mais difícil. Assim, não é que seja mais difícil, é questão de adaptação. Sim. Que no fundo, a gente sabe, eles chegam aí com 5, 6 anos, eles querem ser jogador de futebol. Sim. Apenas nós participamos do processo inicial. Então, a gente já iniciou essa adaptação. Barata, é claro, você pegando esse gancho aí, o futsal é um dos caminhos
para se chegar ao objetivo final, que é um atleta que sirva a equipe profissional do Santos Futebol Clube. Eu entendo que hoje o jogador valorizado no mercado, o que a gente chama de jogador inteligente, é aquele de nível cognitivo e nível técnico avantajado. O cara que consegue pensar, né, na melhor solução e ter a capacidade técnica para executar o que ele raciocinou. Então a minha pergunta, o futsal, com as suas particularidades, como se aborda, já que o pano de fundo você tem um teu jogo, que o futsal é um jogo diferente do futebol de campo, você prepara no futsal para o cara chegar lá na frente no campo, e você tem que preparar o cara de nível cognitivo alto e com uma qualidade técnica acima da média. Como é que é esse dia a dia para você conseguir chegar nesse objetivo? Caio, é show de bola, cara, essa pergunta assim, ó. A gente entende o futsal, a gente enxerga o processo inicial via futsal dessa forma. Primeiro, a história do clube, né? A história do clube de para frente, de ousado, fazedor de gol, de jogadores que a torcida gosta na sua história, que resolvem problema com criatividade, né? A região se joga muito futsal, né? Que é uma região cheia de escolinha, cheia de praticantes, cheia de campeonatos de futsal. Isso é um jeito. E o principal, a gente entende que a especificidade do jogo, como você bem falou, Caio, nos leva no mesmo rumo do jogo do Santos Futebol Clube, que culturalmente a gente enxerga. É o famoso DNA ofensivo. A gente entende isso. E aí, a base da metodologia aplicada no futsal, porque primeiro é o seguinte, nós não sabemos quem vai vingar no futebol. A gente tem um monte de jogador, né, isso no processo inicial, a gente sabe que tem vários motivos se vai vingar ou não. Então a gente trabalha de forma geral, desenvolvendo principalmente isso aí, Caio, que você falou, capacidade de decidir, capacidade, a gente chama de se comunicar com o jogo, Murilo, sabe? Pode ser goleiro, pode ser zagueiro, porque às vezes tem a impressão, não, é só os rabisqueiros, é só o Santos gosta dos canela fina pela beirada. Não, às vezes no futsal, se você não marcar bem, você vai ter sérios problemas para competir, para jogar, para marcar grandes jogadores. Então, em todos os sentidos, noção de defesa, noção de ataque. Então, isso que você falou, Caio, capacidade de entender o que o jogo está se comunicando com a criança e ela resolve o problema. Técnico, seja de comportamento, que seja de resiliência, que seja de superação, enfim, coisas que a gente não abre mão no futsal, que a gente procura desenvolvê-los, né? Desenvolvendo nossas crianças, para que sempre decida da melhor forma possível. Ou retornar, ou marcar, enfrentar um grande jogador, que perna que eu dou para ele driblar, sabe? Que base defensiva eu estou, como é que eu puxo esse contra-ataque chamado de transição, enfim. Então, tudo isso o futsal nos favorece, né, cara? A especificidade do jogo, como o Caio falou, isso favorece para que a gente inclua a nossa criança nesse processo inicial de formação para o futebol posteriormente. Sim, e esse, na verdade, pelo que a gente vê, é o objetivo final. O cara conseguir criar um jogador de futsal que vai conseguir brilhar no campo. Sim. E até que ponto você, como responsável, consegue administrar os resultados? Por exemplo, um time subir 8, 10, 12, vai muito mal no futsal, você vê, aqui o trabalho está sendo mal feito, ou não. Se o objetivo final é só daqui a alguns anos, como é que vocês conseguem medir? Nós temos parâmetros próximos, obviamente que o resultado final de quem vai ganhar, campeão, isso não que não nos interesse, nós somos Santos Futebol Clube, nós temos que pensar em ganhar sempre, não tem jeito. Mas ao longo dos anos, que a gente eu chamo de metodologia, cara, processo de formação, é um organismo vivo, né, cara? Não está pronto. Se estivesse pronto, a gente comprava em algum lugar, chegava aqui e reproduzia. Então, a cada dia nós vamos aprendendo. E aí, cara, o que a gente está bem elaborado por todos nós do futsal, o desenvolvimento da criança, dessa questão cognitiva, motora, competitiva. Então, isso para nós, por exemplo, nossa criança de 8 anos tem um quadrangular final com Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. É óbvio que ela pode perder, é óbvio que ela vai perder, né? Mas como perdeu? Como é que ela sentiu? Como é que foi o comportamento dela? Como foi a postura dessa criança, já que a gente está num processo, reconheço, precoce e competitivo? Como é que ela reagiu a 1000 pessoas no ginásio do Corinthians?
sabe? Porque a gente, ela, já que ela está submetida a esse processo, como ela reage, para nós é muito importante, nós professores que estamos lidando com aquela situação, porque o que a gente quer é que ela esteja aqui na Vila Belmiro, né, ou numa Libertadores, ou no Pacaembu, ou no La Bombonera, que ela já tenha passado por todo o processo inicial e que ela encare aquilo com naturalidade, com, enfim. E aí o resultado não é só nós ganhamos, né, Caio? Às vezes nós ganhamos sempre, cara, né? Se o Santos me concede a estrutura para eu participar de grandes campeonatos e ter grandes professores, a gente consegue salariar, pagá-los, cara, é sinal que a gente tem que olhar longo, né? Claro. Olhar para frente. Né? Não, tô contigo. Vai, prof. O Barata, há pouco o Murilo estava te perguntando, você falou sobre aquela questão já de adaptação, da molecada de 8 anos, colocar chuteiro para o campo, mas a gente sabe que no campo a gente começa ali, de fato, sub-10, sub-11, né? E aí 12, 13 anos a gente já começa a ter competições. Em que momento vocês definem, digamos assim, essa transição? Você tem um baita atleta de futsal, que de acordo com os indicativos, ele tem capacidade realmente para ir para o campo, ele está mostrando. E em que momento, nesse bate-bola, nessa dobradinha aí, futsal categoria de base, o atleta, digamos assim, ele deixa de ser do futsal, passa a ser somente do campo, ou ele na transita entre os dois? Sim. Como é que isso é feito? Porque até que tem aquela situação, levando para o resultado, às vezes o cara que está transitando nos dois, é a questão do trabalho que é feito com o atleta, ele treina lá, ele treina aqui, tem jogo lá, tem treino cá, para você não exaurir o atleta. Como é que esse procedimento da transição, a tomada de decisão? Determinado atleta, a partir de hoje, sai do futsal e vai para o objetivo principal, que é chegar nas categorias de base, lógico, lá na frente, equipe profissional. Caio, assim, ó, a nossa equipe integrada se dá do sub-7 ao sub-13, integrada a futsal futebol. Sub-7, 8, 9, a gente chama de pré-futebol, né? Esse caso do menino que está indo lá uma vez por semana, se adaptando. 10, 11, 12, 13 é integração efetiva, ou seja, por exemplo, sub-11 do futebol, que é a primeira categoria, sub-11, sub-13. Os primeiros anos dessas categorias, obviamente, 10 e 12 são os nossos times com mais foco no futsal, porque o futsal, por característica de federação, é par. Já é ímpar o campo. E o ímpar é futebol. Então a gente conseguiu equilibrar as atividades apenas mudando o foco na competição. Na prática do dia a dia, do desenvolvimento do treino, eles treinam os dois simultaneamente. Certo? Então, por exemplo, mesmo sabendo que o objetivo principal é futebol, Caio. Então, por exemplo, um zagueiro no futebol, que a gente sabe que teoricamente terá muita dificuldade de praticar futsal, mas a gente não abre mão dele praticando futsal. Ele vai praticar o futsal para desenvolver coisas que ele melhore como zagueiro. Por exemplo, hoje a saída de bola está... Praticamente os meio-campistas hoje são os zagueiros. Aquela primeira saída. No salão, esse back lá, ele tem que ter facilidade para jogar com aquela pressão de 2 metros, 1 metro marcador em cima dele. A gente acredita aqui, se a gente desenvolver isso, respeitando espaço, respeitando campo, quadra, a gente acredita que se eu desenvolver no Caio, zagueiro, a facilidade dele de levantar a cabeça, bater entre linhas, fazer passe chapado, enxergar o amigo, no salão que acontece toda hora por sua especificidade, a gente acredita que a gente está contribuindo no processo de formação. Entendeu? Por exemplo, talvez, é uma palavra da moda, perde, pressiona, né, cara? Esses negócios aí. Pressão pós-perda, aquelas coisas lá. No salão, cara, isso é desde 200 anos atrás. Desde sempre, né? Se você perdeu a bola, se tu não voltar, se tu não morder o cara, tu vai tomar gol. Sim. O Falcão, o Pelé, o Manuel Tobias já tinha isso, cara. Então, precisavam marcar, né? Não tem jeito. É um jogo de transição, o salão, né? O tempo inteiro. Então tem que ter noção defensiva, noção de cobertura, quem que eu estou abordando, que perna, qual é o cara, sabe? Como é que eu volto, que velocidade que eu volto. Então a gente acredita desenvolvendo isso. Quando ele passa para o futebol em definitivo, né, Caio? A gente acredita que ele vai com um conteúdo rico para aí sim entrar o futebol de verdade. Aí entra a parte tática, o 4-4-2, as noções de transição, enfim, coisas específicas do futebol. Não, ou seja, não é só o jogador habilidoso porque o campo a quadra é menor que ele consegue se adaptar bem ao campo. Exatamente pelo que você falou também, da transição pode ajudar no futebol de campo. Você até citou aqui o Falcão, em 2011 tu já estava aqui.
Queria que você contasse um pouco como que foi a experiência de ter um time sensacional, campeão brasileiro, com o Falcão, treinando, não aqui, né? Não era aqui os treinos, era na Arena, mas aqui em Santos, vivendo a experiência, vice-paulista, campeão brasileiro. Como que foi pra ti, talvez o melhor time que tu já pôde coordenar, né? Cara, e ali foi uma... O Caio estava aqui, Caio? Já tinha... Não estava. Chegou depois? Cheguei depois. Ali... era o centenário do clube 2012. Isso, um ano antes. Foi. E o Falcão 12, ele é santista que eu sei, né, nós jogamos juntos, e aí surgiu a ideia de um falecido parceiro nosso, Azeitona, que era diretor de futebol. Eu falei, Azeitona, será que tem chance da gente trazer o Falcão? Ele falou, pô, vamos ver, que ele estava no Malve Jaraguá, timaço, ganhando um monte de coisa, sim. E a gente entrou em contato com ele, ele falou, Barata, cara, a ideia é sensacional, vamos costurando isso que vai dar certo. Isso era 2010, Sim. abril de 2010, por aí, cara, pra gente pensar num centenário, 2 anos depois. E aí, rapaz, dá 2 meses, o Falcão liga assim, Barata, a Malve chamou todo mundo, e para fazer acordo com todo mundo, e o contrato dele iria até 2012, mas eles diminuíram um ano, teve um problema em acabar o time, cara, Murilo. Na Malve. Na Malve. Tá. Ele falou, Barata, vamos andar com isso que vai dar certo. Ele liga depois e fala assim, ó, ele abaixou mais um ano, Barata, ano que vem não vai ter a Malve, nós vamos acabar. Eu falei, mentira. É agora. Rapaz, aí eu levei, era Laô, era João Maria Menano, o diretor, Sim. eu falei, cara, e ele, cara, ele tinha patrocínios próprios, ele tinha, na época... a Cortiana, desculpa falar, não sei se podia. Pode. Mas, Crona, não era? A Crona era adversário do Cortiana, negócio de cadeiras plásticas, sabe? Igual de bar que tem essas vermelhas. Sei. O cara bancava, cara, na época, onde o Falcão fosse, ele ia, bancava 70% do projeto. Tu imagina, trazer o Falcão um ano antes, Com 70 com pago. 70%, o Santos abraçou na hora, Claro, cara. não tinha como negar. Na hora. E aí começou o processo de montar o time, o Falcão... Porra, o Falcão é brincadeira, chegava pro Valdinho, não, quero o X. Aí eu falei, pô, Falcão, o Valdinho tá pedindo o X, como é que é? Calma aí. Aí ligava. o Falcão, aí dava 2 minutos, o Falcão, cara, Barato, pode ligar pro Valdinho de novo aí, manda o contrato pra ele. Porra, era menos X, cara, ou seja, pra jogar com o Falcão, Claro. ir pra seleção brasileira, tu jogar no Santos Futebol Clube, que foi aquele auê danado, pô, tinha jogo na arena lá, cara, que tinha mais gente que aqui. Sim, pô. Sim, Entendeu? sim. Então foi legal. Infelizmente, o desfecho não foi legal, que era contrato de 2 anos. Porque o objetivo era o centenário. Era Neymar, Marta E Falcão. pro centenário, cara, que é 2012. Então foi campeão em 2011, para nossa surpresa. O projeto era ficar entre os 4 e jogar a final, dar uma reforçada. Primeiro paulista, né? Primeiro time paulista a ganhar o brasileiro. Primeiro time paulista a ganhar a Liga Nacional, nunca tinham ganho. Então foi a primeira vez e era para reforçar, trazer um ou outro para a gente brigar nas finais de 2012. Aí, infelizmente, cara, o que é legal para nós foi questões políticas, o desfecho não foi legal, o desfecho pela história que foi, pela caminhada daquele time sensacional, mas... Era Valdim, Gé... Valdim, Gé, Neto, Ricardinho, que é o treinador. Ricardinho, que é o mister da Magnus. Pô, O ala esquerdo, como é que fez o gol nessa... Jackson, pô. Era timaço. Um timaço. O David, o 10 do Corinthians agora, o Johnny, baixinho, goleiro né? da seleção, baixinho. Timaço. Não, timaço. E eu tava aqui, fui em vários jogos, pô, era sensacional ver. E Era um evento, um evento. né? Neymar, ele foi naquele jogo que ele faz 2 gols, o Neymar, A estreia. de longe, no meio campo lá, mas ele foi em outros também, e sabia, Muricy ia. Não, era legal demais. A gente concentrou pra final no CT, cara. Quem participou da pré-eleição, o Muricy participou da pré-eleição, Elano falou na pré-eleição, cara, Neymar participou da pré-eleição. E o Santos ganhava no campo a Libertadores nesse ano. Exatamente. No mesmo, eram dois timaços. Fala, prof. Não, eu quero fazer um pergunta para ele, mas eu lembrei quando ele falou agora Elano na pré-eleição, Neymar. Sim. O Santos tem essa particularidade, como ele se abraça assim, entre os departamentos. Né, quando eu trabalhei aqui, quando a gente teve a final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, né, o Renatinho participou com a gente da preleção também. Então ele esteve lá para falar de Santos e Corinthians, sobre o final, que ele já tinha vivenciado isso. Então como é bacana essa integração aí entre os departamentos, não tem aquela questão do torcer contra, o querer que o próximo tenha um resultado negativo. Isso é muito bacana. Barata, a minha última para ti é a seguinte, meu camarada. A gente já falou do processo de formação, você já falou sobre metodologia. Eu quero saber qual o sentimento do ser humano, não profissional,
em que realiza, né, lógico, conjunto com todo o seu staff, com toda a sua equipe, realiza um trabalho de alto nível, e você vê espalhado aí, não só no profissional do Santos, mas espalhado pelo mundo, diversos jogadores capacitados. Ou seja, ó, valeu a pena. Qual é o sentimento do ser humano, do José, não é do Barão não, do José agora? Caio, cara, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui, né, cara? De orgulho de estar muito... Porque além de eu ter participado do processo de formação de muita gente, né, cara, participado, né? A gente, se tivesse outro aqui também nesse lugar, teria participado. Então eu dei sorte de estar no lugar, sabe, naquele lugar, naquela hora lá. Então eu faço parte de uma grande equipe, de um monte de gente. Cara, eu também fui formado aqui dentro, né, cara? Eu aqui é final da minha carreira de atleta, e aí eu começo a estudar aqui, né, começo a estagiar aqui dentro, fui professor de escolinha, então aprendi como alguém, eu sempre falo que quem me ensinou sabia, né, cara, então eu tenho muito orgulho disso aqui. Minhas relações acadêmicas, que eu sou professor, me relaciono com a área acadêmica, de curso, eu fico muito feliz quando me chamam de professor Barata do Santos Futebol Clube, eu sei o peso disso, sabe, cara, o peso de representar essa marca, associar a tua imagem ao Santos Futebol Clube, porque, cara, eu pós-jogador, eu passei minha vida toda aqui dentro, estou quase 20 anos aqui, né? Então, aí quando você vê essas crianças, os meninos que viraram jogadores profissionais, né, cara? Por exemplo, meu filho é 2001, jogou com o Rodrigo. Então, aí, o Rodrigo, eles se falam para jogar futebol, eles se falam para... Enfim, o Yuri, que é a mesma idade, enfim, cara, a gente nos dá a certeza, né, que a gente está no caminho, sabe, cara? Que a gente... Porque outras crianças estão chegando, cara. Nosso sub-7 está aí, com a mesma carinha de sonho, carinha de ansiedade, carinha de expectativa, sabe, cara? Com bola para jogar. Com bola para jogar, entendeu, cara? A gente, quando o da ponta tem momentos de sucesso, que a gente reflete assim, fala, pô, legal, nos credencia, nos dá força para continuar, cara. Vamos embora, com todos os problemas, com todas as nossas dificuldades, mas vamos embora, vamos seguir que, cara, é o caminho, nos dá força, a gente faz com que a gente acredite muito, né, cara, nesse processo todo aí de formação. Então, cara, essa sensação que eu tenho, o motivo de muito orgulho de ter sido formado aqui dentro, né, cara, e de ver não só, cara, jogadores que tiveram sucesso no profissional, mas nós temos jogadores professores, jogadores que formaram e voltaram para trabalhar com a gente aqui, sabe, cara? Eu fico, por exemplo, tem atleta meu aqui, que eu fui treinador, que o filho dele é do sub-8. Porra, cara, isso é sensacional, entendeu, cara? Isso vale tanto quanto títulos, quanto tu vê o Neymar, tu vê o Rodrigo, tu vê o Yuri, vê o Claudinho, enfim. Vê o cara formado, né? Cara, porque na realidade o Caio sabe disso. A minoria vai virar jogador, né? Exato. É a formação do cidadão, né? O prazer de ver pessoas encaminhadas na vida. Cara, isso é muito legal. Isso também nos dá, sabe? Porque na realidade nós também somos pais, né, cara? Eu lido com filho de muita gente, nossa equipe, mas nós somos pais também. Pais de atleta, né? Meus filhos também jogam, né? Então... Para fechar, eu queria perguntar, não precisa responder quem, se não quiser, mas tirando o Neymar, dos que tu viu do futsal que foram pro campo, não só no Santos, quem tinha mais potencial? Eu vou até incluir o Mateuzinho aqui, não sei se o Miguelito fez futsal. Não, o Miguel não, tá né? Bolívia, né? Não, né? Parece que fez por sua habilidade, mas não consigo te dizer. Não consigo te dizer se ele fez ou não. Mas fora Neymar, Rodrigo é o... Cara, fora o Neymar, eu volto o Neymar de novo e depois Neymar de novo. Eu boto 3 vezes o Neymar, porque é o que eu vi aquele moleque fazer. Ele no futsal era muito acima já do Rodrigo também, que depois chegou. Porque me falam do Rodrigo maravilhas do futsal. Também, cara, Rodrigo, mas o Neymar tá acima, cara. O Neymar tinha uns negócios, ele tinha, além de tudo, essa questão técnica, essa questão que é visível, até eu te brinco, até o Steve Wonder eu gosto de ver o Neymar. Ele tinha uma alegria para jogar bola, cara. Rapaz, o prazer dele era jogar bola. Sabe, cara, eu parava assim parou, vem aqui porque eu quero falar alguma coisa. Ele vinha fazendo leleia com a bola. Aí tava todo mundo parado, eu explicando sabe aqueles treinamentos, né, que tu junta, né, Caio, a prancheta, ele vinha e dava caneta em alguém assim, sabe, todo mundo parado. Impressionante, cara. Porra, Neymar, para, Juninho, vem, chamar de Juninho, né, vem logo, cara. Então, Neymar 3 vezes. Depois do Neymar, cara, muito jogador, Rodrigo, da geração do Rodrigo, Lucas Lourenço, que vocês conhecem bem, Luquinha. Cara, o que esse Luquinha jogar de bola, Murilo? Cara, não sei se o Caio pegou ele aqui, ele na base, o Luquinha. Porra, cara.
essas conversas de bar, assim, tinha dúvida para saber quem tu acha que vinga primeiro, sabe? A Rodrigo, a outra. Não, para mim o Luquinha, para mim, cara, a mesma geração, 01. Porra, cara, o que esse moleque jogou agora? Aí tem o Mateuzinho, cara, muito bom jogador, é um meia, é outra característica, né? Tem muito. Esse time é o próprio Caio, né, cara? Personalidade do Caio Jorge, porra, cara, o cara é competitivo, subia na hora do jogo, bom era com ele. Muita gente, cara. Tem um tal de Arthur Lima, que é um molequinho de 2010 aí que tá no Vai fazer 12. Tá no carro. Foi campeão agora. O Sub-12, é verdade. Sub-12. Verdade. Tá no Santos e Corinthians, né? Final. Ele foi campeão na TV, na escola. Na TV Tribuna. Na TV Tribuna. Sim. E agora amanhã, não sei quando a gente vai passar agora, a gente faz a final contra o Corinthians, agora sábado. Professor, tem mais alguma? Porque na verdade a gente aqui é apenas um veículo para que o torcedor do Santos conheça histórias, né, Isso aí. que acontecem dentro do clube. É natural, pela sua paixão, você, torcedor, acompanha a equipe profissional, mas existem muitos profissionais por trás que trabalham para que jogadores capacitados cheguem a essa equipe que você tanto ama. É isso, vou só agradecer o Barata, que eu sou um dos que foi formado também, não virou jogador, mas estou aqui trabalhando e, com muito prazer entrevistando o Barata. Diga. O futebol agradece. É verdade, o futebol agradece a minha ausência dos campos. Professor, obrigado e quando quiser a TV Cultura está aberta aí para vocês falarem o que quiserem no futsal, do Santos. Estamos aqui para o que precisar. Murilo, Caio, obrigado mesmo. Agradecer a assessoria de imprensa do clube ter me liberado. Tiago Maestre, monstro. De vocês terem me incluído nesse hall de entrevista aí, obrigado. Espero ter colaborado com a torcida santista e dizer que nós estamos à disposição também o que eles precisarem. Obrigado pelo convite, Caio e Murilo. Tá? Valeu, Barata. Obrigado a você que acompanhou mais uma vez, mais uma matéria, mais um entrevistado aqui da Vila Belmiro. Segura que a gente vai fazer com mais gente, você não perde por esperar. Valeu.